Figura-chave da Operação Lex é à volta de Rui Rangel, que foi juiz desembargador, demitido em dezembro pelo Conselho Superior da Magistratura, que giram as acusações. Concluído o despacho pelo Ministério Público, são acusados 17 dos 18 arguidos. 3 juízes à data da prática dos factos. Rangel está acusado de corrupção passiva, recebimento indevido de vantagem, 6 crimes de falsificação e 6 de fraude fiscal, 4 de abuso de poder, branqueamento e usurpação de funções. Fátima Galante, separada de Rangel e também ex-juíza, é acusada de corrupção e abuso de poder, fraude fiscal e branqueamento. Corrupção e abuso de poder são também os crimes imputados a Vaz das Neves, que foi presidente do Tribunal da Relação de Lisboa. A investigação centrou-se na forma como os juízes se fizeram valer das funções para obterem vantagens que, segundo a acusação, foram depois dissimuladas. No rol de acusados surge José Veiga, empresário de futebol e ex-responsável do Benfica, pelo crime de corrupção ativa, enquanto Luís Filipe Vieira está acusado de recebimento indevido de vantagem, o crime porque foi constituído arguido e que o levou há 2 meses a reagir a uma eventual acusação, detalhando o processo que uma empresa do filho tinha no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra por causa da cobrança de um imposto, dizendo que esteve 8 anos à espera e que se queixou a todos os conhecidos pela demora. E foi aí que admitiu ter pedido a um amigo, que era amigo de Rangel, para ver o que podia fazer. Se deu convites para jogos, diz que sempre o fez, a prestigiados benfiquistas. A acusação é agora conhecida, 4.956 pontos, ao longo de 965 folhas a que a SIC teve acesso, e em que o Ministério Público conclui que Rui Rangel e Fátima Galante terão obtido mais de 1 milhão de euros de vantagens com a atividade ilícita. Rangel está proibido de se ausentar do país. Mais de 2 anos depois das buscas a empresas, escritórios de advogados, ao Tribunal da Relação e a casas, incluindo o condomínio onde tanto Vieira como Rangel têm apartamentos. 4 anos depois do início do inquérito no Supremo Tribunal de Justiça. Durante anos, Rui Rangel chegou a apresentar-se como advogado e funcionário de uma empresa em viagens que fez para Angola, Guiné-Bissau e Marrocos. O Ministério Público não tem dúvidas de que se trata de um crime de falsificação de documentos. Nos dias em que foi alvo das buscas, Rui Rangel tinha guardado em casa 2 passaportes, um português e um angolano. No passaporte português já caducado, as autoridades encontraram 2 vistos de entrada para Angola, ambos conseguidos graças a cartas de chamada em que as empresas identificavam o juiz desembargador da Relação de Lisboa como funcionário ou como estando ao serviço para realizar visitas técnicas ou inspeções. A carta de uma dessas empresas foi também usada por Rangel para entrar na Guiné-Bissau ou em Marrocos. Natural do Lubango, o magistrado tinha também um passaporte angolano, mas há dados do documento que não correspondem à realidade. No campo do Estado Civil, Rangel declarou-se solteiro, quando na verdade é casado. Na profissão aparece advogado, quando na altura era desembargador. Este passaporte foi obtido com uma declaração de um amigo angolano de Rangel, que atestou que o magistrado trabalhava no departamento jurídico da sua firma. Na acusação, o Ministério Público diz que Rangel sabia que estava a enganar as autoridades. A Ordem dos Advogados e a Associação Sindical dos Juízes dizem que os factos da acusação são de uma gravidade extrema e prejudiciais para a confiança dos cidadãos na integridade dos juízes e na imparcialidade dos tribunais. Advogados e juízes a uma só voz, num forte lamento. É de uma gravidade extrema, porque isto põe em causa, estas suspeitas põem em causa totalmente o Estado de Direito. Juízes acusados de atos desta natureza praticados no exercício da função é gravíssimo. Eu não me lembro de alguma vez ter acontecido. A acusação do Ministério Público contra juízes e ex-juízes por crimes alegadamente praticados no exercício de funções judiciais desencadeia uma onda de choque no país. Sendo possível ocorrerem coisas dessas nos tribunais portugueses, é porque o sistema não está a funcionar bem. Se a pessoa está a olhar para o juiz, convencida que o juiz está a preferir uma decisão porque alguém lhe pagou ou porque alguém lhe disse ao ouvido que aquela decisão é melhor, o sistema está minado de alto a baixo.
Para tranquilizar os cidadãos, advogados e juízes exigem medidas já. Destacaria como uma das importantes criar-se um sistema que permita que nas declarações de rendimentos de património e interesses que os juízes têm de apresentar anualmente, que se crie um mecanismo para ver onde há sinais de alerta, quem é que tem sinais de riqueza supostamente incompatíveis com os rendimentos conhecidos, para que se possa fazer uma auditoria rigorosa pelo Conselho Superior da Magistratura para detectar se há algum risco de corrupção e, no caso de haver, para que as situações sejam investigadas e punidas. É urgentíssimo tomar-se medidas, primeiro para averiguar o que se passou, reparar os danos causados a quem foi efetivamente lesado por estas decisões, mas também averiguar que isto não se possa voltar a repetir. Na Operação Lex estão em causa crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder, usurpação de funções, falsificação de documento, fraude fiscal e branqueamento. Crimes que os juízes costumam julgar nos outros cidadãos.